Queridos irmãos, é com alegria muito grande que chegamos até você nesta noite para compartilhar com você de um momento de adoração ao Senhor, um momento também de reflexão da palavra do Senhor. E nesse momento onde voltamos ao isolamento social, onde por algum tempo, atendendo ao decreto do governo do Estado, nós estamos impossibilitados de realizarmos culto presencialmente na casa do Senhor. Então esse momento para a gente é um momento gratificante, porque é nesse momento que nós nos encontramos para adorar ao Senhor. E nós pedimos aos irmãos que continuem em oração para que assim, na presença do Senhor, vivamos constantemente, mesmo tendo que lidar com o distanciamento social. Assim como foi no ano passado, e graças ao Senhor conseguimos superar o momento, atravessamos um ano, realizando as atividades que precisávamos realizar na casa do Senhor, na obra do Senhor, nos adaptando em alguns momentos à realidade, mas assim passamos o ano. Infelizmente, voltamos a ter que ficar em isolamento social e não sabemos exatamente por quanto tempo. Certos estamos de que até o próximo domingo nós teremos culto como tivemos na semana passada, sem a presença de todos os irmãos, apenas com um grupo para dirigir a programação, e essa programação será transmitida online aos irmãos através da internet. Os irmãos poderão participar também do culto. Mas nós queremos, queridos irmãos, agora ler um texto sagrado, um texto da palavra do nosso Deus, e eu quero convidá-lo para ler neste momento o Salmo de número 82. E a palavra do Senhor assim nos diz: Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Que Deus coloque em nossos corações a porção de sua palavra e que o Espírito do Senhor nos ajude a entendê-la. Quero convidar neste momento você, meu irmão, minha irmã, para orar. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui através deste canal na internet, tendo a oportunidade de chegar até os teus filhos, aos teus servos, aos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero, Senhor, te rogar que o Senhor abençoe a todos os irmãos, que o Senhor dê o consolo, o conforto aos irmãos nesse momento em que nós estamos, mais uma vez, tendo que lidar com o distanciamento social. Mas que os irmãos todos estejam em tuas mãos, em tua presença, te adorando e vivendo em comunhão contigo, Senhor. Quero te rogar pela vida de todos, quero te rogar, ó Deus bendito, por todas as pessoas que neste momento necessitam da tua ajuda. Conforta todos, fortalece, ajuda-os, ó Deus, para que haja superação em todos que estão sofrendo, especialmente os que sofrem por causa
da Covid-19, que está tornando muitas pessoas vítimas e que assim elas são afetadas e seus corpos são debilitados. Mas que o Senhor, que tem toda a força, que tem todo o poder, que pode todas as coisas, dê a essas pessoas a força, a resistência física, mas também o vigor espiritual para vencerem todas as dificuldades, Senhor. Quero, ó meu Deus, ainda te rogar pelas pessoas que perderam seus entes queridos durante esses momentos de pandemia. Dar o conforto, dar o consolo, para que eles também superem essa dor e essa tristeza que com certeza é muito grande, Senhor. Quero te rogar também pelas autoridades. Toma todos em tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que exercem autoridade sobre o povo brasileiro, que todas estejam em tuas mãos, Senhor. Eu te rogo tudo isto, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Nós queremos agora, queridos, cantar mais um hino congregacionalmente. Eu quero cantar agora com os irmãos o hino 366 do cantor cristão. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, algumas pessoas parecem não conhecer o contexto bíblico nem histórico da vida do apóstolo Paulo. Quando o escritor sagrado, quando o apóstolo Paulo diz isto, quando ele diz que pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, ele não está falando que pode adquirir coisas do ponto de vista material, humano, econômico. Ele está falando
da capacidade de superação. Ele está falando que ele pode superar todas as limitações e dificuldades que dia a dia ele tinha que enfrentar. E ele diz que pode superar, suportar todas as coisas porque ele tem um Senhor que lhe fortalece, porque ele tem uma força em sua vida. Nós poderíamos chamar isso de fortalecimento divino. E é o fortalecimento divino que cria no íntimo do ser humano um sentimento de satisfação que o faz estar contente em toda e qualquer circunstância da vida. O apóstolo nos diz isso nesse capítulo 4, nos versículos anteriores, versículos 11, 12, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. É essa capacidade que o apóstolo tinha de lidar com a adversidade. Querido irmão, querida irmã, quando nós estamos com a presença do Senhor em nossa vida, quando nós lidamos com aquilo que Jesus Cristo proporciona em nosso ser, que eu diria que faz parte do projeto de salvação, aquilo que o Senhor nos oferece antes mesmo de chegarmos aos céus, antes mesmo de desfrutarmos de tudo que Deus tem prometido para nós na glória celestial, nós já aqui neste mundo temos em nosso íntimo algo que é muito especial, algo que faz parte do processo de novo nascimento, que nós não sabemos exatamente explicar, mas está em nosso íntimo. O sentimento da paz, o sentimento de estarmos justificados diante de Deus, essas coisas todas que estão em nosso íntimo proporcionam bem-estar, uma satisfação, de tal maneira que nós conseguimos, pelo que está em nós, pelo que Deus nos faz sentir, a superação das dificuldades, das limitações. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, que era uma igreja que lhe tinha muito carinho, muito cuidado, e no texto que lemos, neste capítulo, o apóstolo está também agradecendo aos irmãos as ofertas, os cuidados que os irmãos tinham para com ele, que quando ele estava na prisão, em outros momentos da prisão, e naquele momento ele estava também em prisão em Roma, aqueles irmãos cuidavam dele, mantinham todas as despesas que ele tinha que assumir. Aqueles irmãos estavam lhe ajudando e não esqueciam dele. E eram muito cuidadosos e tinham um carinho muito grande pelo apóstolo. O apóstolo está agradecendo esse cuidado dos irmãos. E ele está dizendo, eu estou agradecendo isso, não porque eu não saiba lidar com as dificuldades. E ele vai então apresentar, ele vai mostrar nesses versículos 11, 12, essas dificuldades que ele enfrenta constantemente, que ele sabia lidar com elas, sabia ter momentos de paz, de tranquilidade, momentos de fartura, mas também momentos turbulentos e momentos de escassez, momentos onde ele tinha às vezes que padecer até de passando fome, mas mesmo assim, é diante dessa realidade que ele diz que pode todas as coisas. Ele podia superar esses momentos de adversidades porque ele tinha o Senhor que lhe fortalecia. O fortalecimento divino. Esse fortalecimento divino encoraja a renúncia das conquistas e valores humanos na busca da comunhão com Deus e também
na busca dos valores espirituais. Quero convidá-lo para, na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 3, lermos os versículos 1 a 11. Meditemos, irmãos, nesse texto agora do capítulo 3, versículos 1 a 11, quando o apóstolo Paulo assim nos diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ah, querido irmão, o apóstolo Paulo, antes de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma vida que poderia ser considerada uma vida tranquila. O apóstolo Paulo fazia parte de uma família considerada nobre na sociedade de seus dias. O apóstolo Paulo, como ele vai mencionar aqui algumas coisas, ele tinha cidadania romana, isso era muito importante. O apóstolo Paulo fazia parte do povo do Senhor, o povo de Deus, de uma importante tribo dentro desse povo do Senhor. Ele estudou na melhor escola da época, ele era da principal religião dentre os judeus, o farisaísmo. Ele, então, tinha muitas coisas que, humanamente falando, poderia fazê-lo se vangloriar ou se exaltar, humanamente falando. Mas ele vai dizer que considerou todas essas coisas como refúgio. Ele deixou tudo para trás. Ele abriu mão de todas essas conquistas humanas para assim estar vivendo na presença do Senhor, para viver em busca da comunhão com o seu Deus, em busca de Cristo, para alcançar a Cristo, como ele diz, ou seja, para estar na presença do Senhor, agradando, fazendo a sua vontade, mas também na busca pelos valores espirituais. A nossa vida, meus irmãos, como servos do Senhor, deve estar também focada nisso. E nós, quando estivermos vivendo, dependendo dessa coisa de termos, então, o fortalecimento
divino, nós conseguiremos abrir mão dessas coisas. Às vezes nós somos fracos, estamos ainda fracos do ponto de vista espiritual. Nós ainda não estamos desfrutando desse fortalecimento divino ao ponto de termos a coragem de renunciar às coisas deste mundo, de renunciar às coisas que para muita gente é muito importante e que muitos de nós, muitas vezes, não conseguimos fazer aquilo que precisamos fazer, viver uma vida no nível que precisamos viver diante do Senhor, de nos dedicarmos da maneira que precisamos nos dedicar ao Senhor, porque ainda não estamos desfrutando desse fortalecimento divino. E isso não está acontecendo porque nós também não permitimos que o Senhor atue em nossa vida, nos proporcionando esse sentimento. O apóstolo Paulo, ele estava fortalecido pelo Senhor, divinamente fortalecido. Por isso agora ele tem a coragem de abrir mão de tudo para se dedicar ao Senhor e para viver em busca dos valores espirituais e estar em busca daquilo que Deus vai proporcionar àqueles que renunciam ao mundo, que era então a glória celestial, a ressurreição eterna, a ressurreição com o Senhor, para desfrutar das maravilhas celestiais. Eu diria ainda, meus irmãos, que o fortalecimento espiritual, o fortalecimento divino, se dá de maneira mais eficaz nos momentos de aparente fraqueza humana. O apóstolo Paulo, ele vai falar na sua carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 12, versículos 7 a 10, ele vai nos falar sobre algo que ele denomina de espinho na carne, e que ele diz que é como se fosse o mensageiro de Satanás a lhe esbofetear. E ele diz assim, a partir do versículo 7, para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando o apóstolo Paulo ele escreve isto, já se passaram vários anos, 14 anos, para ser mais preciso. E o fato é que ele, ao longo desse tempo, ele teve revelações especiais. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo não foi discípulo ocular de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo só se converteu após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por conta disso, acredito eu, o apóstolo teve o privilégio de ter revelações especiais. Creio eu que mais do que os outros apóstolos tiveram, para compensar a ausência dele nos dias de Jesus Cristo aqui neste mundo.
diferente dos outros discípulos, Paulo não conviveu com Jesus Cristo. Enquanto os outros discípulos puderam conviver com o Senhor por 3 anos ali, constatando os milagres e ouvindo todas as instruções, recebendo todos os ensinamentos do Mestre amado, o apóstolo Paulo não teve esse privilégio. Então, eu diria que para compensar essa falta, então ele teve revelações especiais. Era natural que, humanamente falando, ele pudesse, como já observamos, se exaltar, se vangloriar também com essas revelações. E ele estava consciente disso, de que isso poderia lhe acontecer. E ele crê que, para que isso não lhe acontecesse, foi-lhe dado justamente o que ele chama de espinho na carne. E esse espinho lhe incomoda, é algo que lhe incomoda profundamente, que nós não sabemos exatamente do que se trata, mas ele compara também ao mensageiro de Satanás lhe batendo na face. A verdade é que o apóstolo Paulo encara tudo isso confiando no Senhor. Ele ora a Deus, ele pede ao Senhor, ele diz que em 3 momentos diferentes ele vai orar a Deus pedindo que o livre daquele tormento. E que a resposta do Senhor é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido irmão, querida irmã, o fortalecimento divino na vida de um servo do Senhor, na vida de um crente, ele acontece de maneira mais eficaz quando nós estamos aparentemente mais fracos, mais fragilizados. É nesse momento que há quebrantamento, é nesse momento que o Senhor consegue nos usar de uma maneira muito mais eficaz. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos ajude a sermos usados pelo Senhor, a permitir que o poder do Senhor tome conta das nossas vidas, que o poder do Senhor esteja presente em nossas vidas e nos fortaleça, ao ponto de lidar com todas as limitações, com todas as dificuldades, ao ponto de conseguirmos lidar com as adversidades que temos que lidar constantemente, porque nós vamos ter que lidar. Nós vamos enfrentar momentos difíceis em nossa vida, queridos irmãos. Vamos sim, como seres humanos, não estamos isentos de lidar com momentos difíceis na vida. Mas nós também precisamos, em alguns momentos, eu diria que nós somos desafiados em alguns momentos a abrir mão de coisas que para muita gente são muito preciosas. Coisas até que nós precisamos delas, mas que elas não são as essenciais, que elas não são ou não devem ser as coisas mais importantes na vida de um servo do Senhor, na vida de um crente. E que muitas vezes a gente precisa abrir mão dessas coisas, ou pelo menos não deixar que elas sejam prioridades na nossa vida, ou que elas nos atrapalhem de servir ao Senhor como precisamos servi-lo. Que tenhamos então coragem, e nós teremos coragem de fazer isso, pelo fortalecimento divino. Mas enfim, queridos irmãos, permitamos que o Senhor nos use e que, mesmo que estejamos sendo enfraquecidos, e muitas vezes o Senhor tem que nos enfraquecer. Foi isso que também o Senhor fez com o apóstolo Paulo. No primeiro momento, na primeira experiência do Senhor para com Paulo, do apóstolo Paulo com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor teve que derrubá-lo, de fazê-lo cair no chão, perder a visão num determinado momento, para que ele conseguisse ouvir a voz do Senhor. E assim, a partir daquele momento, ele se quebrantar e aí permitir que o Senhor lhe usasse. E aí ele vai encontrar agora esse fortalecimento para dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Querido irmão, querida irmã, que possamos dizer, como o apóstolo Paulo diz também em outro momento, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. Amém. Oremos, queridos. Grande Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a partir de experiências tão marcantes como as experiências dos teus servos, e em particular a experiência do apóstolo Paulo, nós poderemos tirar lições para as nossas vidas, Senhor. E esses ensinamentos do teu servo, ou dos teus servos, nos sirva para a vida cotidiana, como os servos teus aqui, que temos que viver em determinados momentos, nas nossas lides da vida secular, nas experiências humanas, mas também em tua obra, Senhor, que em todos os momentos nos coloquemos diante do Senhor e recebamos o poder que precisamos para lidar com tudo, e assim sejamos fortalecidos pelo Senhor e possamos dizer que no Senhor nós somos mais que vencedores. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude em tudo, ó Pai. Amém.